Continua a explicação do Alter Rebbe, quando ele estava elaborando o Midrash que nos diz que Deus forçou o recebimento da Torá colocando um monte sobre a cabeça dos judeus. E ele está nos explicando aqui que de que forma Deus forçou o recebimento da Torá, demonstrando um monte de amor. Então, havia uma demonstração de amor por parte de Deus tão intensa para com o povo de Israel, que isso forçava, entre aspas, não dava opção para eles. Isso criava um espírito de reciprocidade, algo mútuo, um amor mútuo. No momento que Deus demonstra tanto amor pelo povo judeu, através das 10 pragas impostas aos egípcios, através dos milagres na redenção no Êxodo, através da abertura do mar, através do maná, enfim, todas as maravilhas que acompanhavam eles no deserto. Então havia uma revelação tão intensa que isso é chamado um monte de amor sobre a cabeça dos judeus, que não só induzia, mas praticamente obrigava-os, mas obrigava-os no bom sentido. Isso criava uma reciprocidade. Deus demonstra tanto amor, então eu não quero decepcioná-lo, eu também o amo, eu também quero me alinhar com ele e me vincular aquilo que ele está oferecendo, propondo, no caso a entrega da Torá. Então isso significa, de acordo com a Hassidut, que Deus revelou para Israel um amor tão intenso naquele momento, que isso é considerado, isso é chamado metaforicamente no Cântico dos Cânticos, do abraço que ele dá com o braço direito. É sabido que na Kabbalah o lado direito está associado com Chesed, com o atributo de Chesed, de bondade, que é a fonte de Ahavá, do amor. Então se diz que aqui Deus revela. Interessante também, a destra, o braço direito, a mão direita é a mão mais forte. Então, nessa simbologia também, o que prevalece mesmo entre as sefirot, os atributos divinos, as formas de Deus conduzir o mundo, por mais que existe também aquele atributo associado ou simbolizado no braço esquerdo, que é o de Gevurah, de rigor ou severidade, e às vezes Deus se manifesta julgando a humanidade, até com rigor, com severidade, mas o braço direito, que é o mais forte, o que costuma predominar e prevalecer, é o lado de bondade, a demonstração de amor divino. Então, aqui nos explica o Alter Rebbe que esse é o significado do versículo no Cântico dos Cânticos, que nos diz que Deus abraçou com a sua destra, com o seu braço direito. O braço direito representa amor, como falamos. Então, com esse braço direito, com esse amor demonstrado, um amor intenso demonstrado para o povo de Israel, se produziu esse abraço. O abraço também, aquilo que aproxima, que até prende o ser amado a nós, não é? Conforme ele continua elaborando, She'ahavazu techabkeini leknesset Israel, esse amor demonstrado por Deus. Hoje em dia, e já há algum tempo, a gente não vê milagres explícitos, a gente não vê maravilhas e façanhas sobrenaturais à torta e direita. Milagres continuam existindo, mas a pessoa tem que ser dotada de uma sensibilidade espiritual aguçada para saber detectá-los e percebê-los. Mas naquela época haviam milagres divinos, escancarados, explícitos, revelação divina intensa. Isso representou esse abraço divino que nos aproximou a ele, que nos prendeu a ele, por assim dizer, né? Então, esse amor abraça a comunidade de Israel, makefet oto mikol tzad, assim como o abraço, como nós dissemos, aquilo que cerca e envolve a pessoa, o ser amado, aproximando ele daquele que o ama e não deixando ele ir embora. E o abraço cerca a pessoa por completo, não é? Quase entre aspas, como que prendendo ele próximo do ser amado. Então, e conforme ele diz, ele elabora essa metáfora dizendo que até o abraço envolve a pessoa pelas costas, a fila do bchinat achoraim, ou seja, não só que o abraço de forma geral aproxima a pessoa ao ser amado, mas até mesmo o seu lado de trás, o lado externo. O lado de trás é considerado quando o lado externo mais superficial, afastado da pessoa, mas até isso se aproxima também. O abraço
como nós dissemos, envolve, cerca a pessoa, não deixando a pessoa se afastar do ser amado. Então ele aproxima e vincula o ser amado daquele que o abraça. O mukhrach liot omed imo panim bepanim, isso coloca o amado com o ser amado face a face, cara a cara, bem próximos um do outro, mais do que isso, se entreolhando face a face. É sabido que em hebraico a palavra panim significa face, semblante, mas isso também vem da mesma raiz, conforme a Hassidut explica, e já vimos em outros lugares, de pnimiut. Pnim é a parte interna, a parte íntima, a parte profunda do ser, não é? O âmago, o íntimo nosso. Então aqui se dá uma aproximação não só de tete a tete ou cara a cara, mas também uma aproximação que envolve o nosso íntimo, a parte mais profunda do nosso ser, com a parte profunda da essência divina. Então, assim ele nos explica o significado espiritual dessa metáfora do abraço. Então, assim como no abraço nós vimos a mão do amado cerca o ser amado e aproxima, e isso envolve a pessoa até no lado externo dela, etc. Ou seja, em outras palavras, a pessoa por completo é envolvida através desse abraço. A tal ponto que ele nem pode se distrair, ou ele nem pode ir para outra direção, não é? Ele tem que estar voltado completamente ao ser amado. Então, assim também é o exemplificado, o espírito dessa metáfora, que Deus revelou um amor supremo tão intenso, que com isso, por assim dizer, ele nos cercou, nos cerceou, ele abraçou a comunidade de Israel por todos os lados, de forma tal que, assim como quando se obriga, por assim dizer, o ser amado a ficar cara a cara com aquele que o ama, Deus também nos colocou, por assim dizer, cara a cara, face a face com ele, ligados e essencialmente ligados, envolvendo até o nosso íntimo, o nosso âmago. Portanto, essa explicação hassídica, que é a revelação desse amor intenso e supremo por parte de Deus, isso acabou, entre aspas, obrigando o povo de Israel a se comprometer com a Torá e fazer a afirmação, de fato, nós faremos e depois entenderemos, mesmo antes de entender. Isso causou ao povo judeu essa anulação diante de Deus. Essa anulação veio em função das grandes e magníficas revelações divinas que eles viram, presenciaram, vivenciaram naquela época. Ou seja, que aqui se despertou a lei da reciprocidade, através desse amor supremo, desse amor intenso por parte de Deus. Isso forçou uma recíproca, isso despertou em contrapartida um amor por parte das almas de Israel, um amor intenso para Deus. A tal ponto que esse amor causou, o amor era tão intenso, que isso causou uma anulação completa deles, dos Yehudim naquele momento. Isso trouxe consigo um espírito de submissão, subordinação. Em outras palavras, o conceito de autoanulação. Isso levou eles a se comprometerem de forma incondicional com a Torá. Em outras palavras, essa revelação intensa por parte de Deus para a comunidade de Israel despertou, em contrapartida, ou despertou reciprocamente um amor intenso por parte de Israel para com Deus. Por causa desse amor, que era um amor tão intenso, que se manifestou nos seus corações naquele momento da outorga da Torá, isso em reação ou derivado do amor intenso a Deus que eles estavam sentindo, isso também despertou dentro deles um amor enorme para o Criador. E através disso eles chegaram nesse nível de anulação intensa diante de Deus, que podiam então se subordinar por completo, afirmando, nós faremos mesmo antes de entender. Como a gente vê na prática, mesmo aqui, em relações humanas, relacionamentos humanos,
quando uma pessoa se desperta, ou se desperta dentro dela um amor intenso por alguém, pode ser por um amigo, pode ser pelo cônjuge, pode ser pelo filho, ou o que for, quando o amor é tão forte e intenso, então naquela hora a pessoa quer fazer qualquer coisa para agradar o ser amado, ou para atender seu desejo, aquilo que agrada, ele quer fazer, o amor é tão forte, não, que ele quer expressar isso. E essa era a atitude dos Yehudim na hora da entrega da Torá. Mais do que isso, uma forma até um pouco mais profunda, se fala que esse amor intenso por parte de Deus que se revelou para o povo de Israel naquele momento no Sinai, era um amor intenso. Ou seja, o que significa que era tão intenso? Que era um amor não racionalizado, não era apenas um amor justificado, que tinha uma razão de ser, ou por motivos lógicos, específicos, etc. O amor forte e intenso é aquele amor suprarracional, acima da lógica, acima da razão, um sentimento que transcende tudo. Então Deus também naquele momento revelou um amor intenso para o povo de Israel, um amor que está acima da lógica e da razão. Por isso se diz que na recíproca no povo de Israel, isso também nos seus corações despertou um amor suprarracional, um amor que levava a um desejo da alma se envolver, embarcar nesse amor de uma forma, não vamos dizer irracional, mas de uma forma suprarracional, acima da lógica, acima da razão, de tão intenso que era esse amor que se manifestou nos Yehudim naquele momento. Por isso, esse amor se expressou com essa atitude dos judeus, que foi expressa nessa frase, nós faremos e depois entenderemos. Que isso também não é uma coisa lógica. Quem assina em branco alguma coisa, quem se compromete com algo, alguém sem saber o que vem em seguida, qual é o pacto, o que a pessoa vai ser exigida. Não é? Então isso também é algo suprarracional. Então essa atitude suprarracional foi decorrente do amor intenso de Deus que estava até acima da lógica e da razão. Isso então levou os judeus a essa anulação completa que envolvia a anulação do ego, a anulação da sua própria lógica, da sua intelectualidade, dos seus questionamentos, das suas vontades, uma subordinação completa a Deus. E essa é a regra, conforme diz o versículo no livro de Provérbios do rei Salomão, que Maim apanim lepanim ken leva adam el adam, que existe essa regra de reciprocidade nos relacionamentos. Assim ele fala, assim como a face de alguém se reflete nas águas límpidas, elas servem como espelho, a pessoa está diante do rio, do mar, do lago, então se ele mostra a sua face lá, ele vai ver refletida na água o seu próprio semblante, a sua cara. Então ele nos diz, o rei Salomão, saibam que assim também acontece entre o coração de uma pessoa e outra, que a mesma coisa no momento que o coração de uma pessoa fica cheio de amor pela outra, isso acaba se refletindo, acaba despertando um efeito espelho, isso acaba desencadeando uma reciprocidade e faz com que aquele ser amado, aquele que está sendo amado, ele também retribua com amor na mesma proporção e na mesma intensidade. Assim explica o rei Salomão. Então, o sentido literal desse versículo é que está falando sobre relacionamentos humanos, que quando uma pessoa expressa o seu amor a outra pessoa, então aquela pessoa que recebe o amor, ela vai retribuir na mesma moeda, da mesma forma. Né? Esse é o sentido literal do versículo, mas aqui o Alter Rebbe nos traz uma explicação mais profunda e fala que isso se aplica também a relação entre nós e Deus, Perush leva Adam Elion, Mashkatuv Admut Achisek Edmut Mare Adam, porque o versículo fala aqui do amor de um Adam, e esse termo Adam, que
a gente traduz como pessoa, homem, mas ele é utilizado na famosa visão mística da carruagem de Ezequiel. Então lá se fala que sobre a carruagem ele viu como a expressão de uma pessoa, e essa pessoa aqui é, entre aspas, é uma metáfora se referindo a Deus, e nós já vamos ver por que ele faz uso, o versículo dessa metáfora, mas ele diz que o mesmo se aplica, o Alter Rebbe nos fala que também entre o chamado na linguagem cabalística Adam Elion, o ser superior, que é Deus, e o ser humano, o ser terrestre que somos nós, também existe esse vínculo de reciprocidade no momento que Deus demonstra um amor tão intenso e ilimitado para nós, isso desperta recíproca dentro de nós, um amor também suprarracional, essencial para com Deus.